Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai continuar com a nossa discussão de spin 1/2 e momento magnético, e em particular como é que o spin interage com o campo magnético. Spin 1/2 e momento magnético. Ok? Então, da última vez, a gente viu que o momento magnético do elétron, eu vou denotar como μ, ele é da forma G, a carga da partícula, divididos por 2mc vezes S, onde S é o operador de spin, certo? A gente chegou nisso daqui estudando como é que o momento magnético interage com o campo magnético em mecânica quântica. Né? E a gente viu que para o momento angular orbital a gente tem essencialmente a mesma forma, mas ao invés do operador S nós vamos ter o operador L, e aqui ao invés de G nós vamos ter 1, certo? Essa constante G ela vem do fato de que se o momento magnético orbital interage com o campo magnético dessa maneira, né, a newtoniana de interação é da forma menos μ escalar B, por que o momento magnético de spin, que eu vou chamar de μ spin nessa discussão, mas eu vou depois já abandonar essa notação para simplificar ao máximo o que a gente tem que escrever, por que ele interagiria diferente? Né? Então a gente fala que ele vai ter a mesma forma, só que com uma constante de proporcionalidade empírica que a gente pode dizer que é diferente do caso orbital, certo? Então, essa constante G, empiricamente, as pessoas observam que ela é aproximadamente 2. Okay? Agora, isso é empírico, mas se eu quiser uma teoria mais completa, né, eletrodinâmica de Dirac, basicamente equação de Dirac, que não faz parte desse curso, mas eu estou falando só para efeitos de informação, né, ela prevê esse valor G igual a 2. Então a eletrodinâmica de Dirac, ela diz, não, esse valor tem que ser 2. Agora, as pessoas mediram que esse G, na verdade, tem uma pequena correção que vale alfa sobre 2π, mais correções na ordem de alfa ao quadrado. E essa pequena correção, alfa sobre 2, né, ela pode ser prevista pela eletrodinâmica quântica. Teoria basicamente devido a Tomonaga, Schwinger e Feynman. Schwinger tem que ser H aqui. Certo? Quanto que vale alfa? Alfa é aproximadamente 1 sobre 137 e é a constante da estrutura fina. É uma constante da física que é basicamente proporcional à carga do elétron ao quadrado. Ok? Então a gente pode determinar o Gzinho empiricamente, mas a gente também pode determinar ele na teoria, e na teoria ele tem esse valor aqui, certo? Vale a pena dizer que esse Gzinho é a quantidade, a constante física cujo experimento e a teoria têm a maior concordância já feita na história. Então eu vou escrever para vocês o valor de Gzinho experimental e o valor previsto pela eletrodinâmica quântica, em várias ordens de correção.
Então, Gzinho sobre 2, na teoria, ele é da ordem, ele é dado por 1.001 159 652 181 78. Então, esse é o cálculo teórico. O Gzinho sobre 2 experimental medido, né? Ele é 1.001 159 652 18073. Então vocês podem ver que ele vai discordar dessa predição teórica nessa casa decimal aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No 12º algarismo significativo ele discorda. E, se não me engano, essa comparação aqui já está desatualizada. Então, tem coisas melhores do que isso, né? Então, só para apontar para vocês um fato histórico de que essa quantidade aqui, ela é a constante da física que tem a maior concordância entre teoria e experimento. E é uma das verificações da eletrodinâmica quântica, que é uma teoria de mecânica quântica relativística, que a gente não vai ver nesse curso, mas um dia, quando vocês verem na vida de vocês, vocês vão lembrar de mim e vão entender o que isso aqui significa, né? Essa é a constante que dita como é que um momento magnético de spin interage com um campo magnético, certo? Tem essa lindíssima concordância entre teoria e experimento, né? Vamos analisar um exemplo de dinâmica de spin. Ok? Então, um exemplo de dinâmica de spin que nós vamos considerar é basicamente dado por essa hamiltoniana de interação, certo? Eu vou apagar isso aqui, chamar isso só de hamiltoniano, e chamar isso aqui só de μ, só para não ter que ficar escrevendo spin e interação o tempo todo nas nossas contas. Isso daqui eu vou poder escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever isso como sendo igual a menos gama S escalar B. Onde gama é essa constante que a gente já vai dar um nome para ela. Ela vale menos E sobre MC. Ok? Então, o que a gente tem que fazer agora é calcular a evolução unitária devido a essa hamiltoniana aqui. Então, a gente tem que uma função de onda de spin no instante t vai ser dada pelo operador unitário, U de t, aplicado na função de onda no instante inicial, zero. Certo? Equação de Schrödinger, na forma integral. Só que esse U de t, ele é igual a exponencial de menos I sobre H cortado, H vezes T. Certo? Que, por sua vez, a gente pode escrever como sendo exponencial de I sobre H cortado gama T S escalar B. Ok? Só que agora, repara que esse operador ele tem a forma exponencial de menos I sobre H cortado θ escalar S. Essa é a forma desse operador aqui.
né? E isso é uma rotação. Por quê? Porque ele envolve o produto vetorial, o produto escalar, perdão, entre o operador de momento angular, um vetor e um ângulo, né? O ângulo é o módulo desse vetor e a direção do vetor está especificada por esse vetor θ aqui. Então, esse é um operador de rotação, gente. Então, a gente agora tem que aprender a exponenciar esses operadores aqui, que são escritos em termos das matrizes de spin de Pauli, para poder atuar com ele num estado qualquer, através dessa relação aqui. Então, vamos fazer isso num exemplo específico, ok? Então, um exemplo. Vamos considerar um campo magnético B, que vale B vezes o vetor unitário ao longo da direção Z. Então, esse é um campo magnético que tem direção ao longo do eixo Z, tá? Bom, esse nosso operador, então, ele vai se resumir, U de T, ele vai se resumir a exponencial de I sobre H cortado, gama T, SZ vezes P. Lembrando a vocês que o SZ é igual a H cortado sobre 2, 1, 0, 0, menos 1. É a matriz de spin de Pauli ao longo da direção Z, certo? Então, esse cara daqui, ele é exponencial de um operador diagonal. E lembrando a vocês que a série da exponencial é aquele polinômio simples, né? Elevado a A igual a 1, mais A ao quadrado sobre 2 fatorial, mais A ao cubo sobre 3 fatorial, por aí vai. Então, lembrando vocês essa fórmula da exponencial, né? Cada um desses termos aqui vai ser um operador proporcional ao sigma z, exponenciado à enésima potência, onde o n vai variando de um para o outro, certo? Só que aquele operador é diagonal e a gente sabe que um operador diagonal elevado à enésima potência é simplesmente a enésima potência de cada um dos elementos da diagonal. Então esse operador aqui, ele vai ser da forma, né? Ele vai ser da forma exponencial de I ômega 0t sobre 2, 0, 0 é a menos I ômega 0t sobre 2. Ele também vai ser diagonal. Ele é diagonal por natureza, porque ele é exponencial de um operador diagonal. Ok? Então, de fato, esse exemplo é um exemplo bem simples de resolver, né? Vamos considerar agora, então, como é que esse operador ele atua na esfera de bloco, né? Então, vamos pegar um ponto qualquer na esfera de bloco. Lembrando para vocês que a esfera de bloco é esse conjunto de todos os projetores unidimensionais do espaço de Hilbert C2, né? Por exemplo, esse psi0 corresponde a um ponto qualquer aqui, com ângulo θ e φ, que definem ele, certo? E a gente pode parametrizar ele da seguinte forma. Ele vai ser cosseno de θ sobre 2, E elevado a menos I φ sobre 2, seno de θ sobre 2 é elevado a I φ sobre 2.
tem dois parâmetros livres, θ e φ, que correspondem aos ângulos θ e φ nessa esfera aqui. Ok? Agora, tudo que a gente tem que fazer para resolver esse problema é aplicar esse operador nesse estado. Certo? Então vamos fazer isso. Vamos fazer essa conta. Né? É uma conta fácil, porque veja bem, isso aqui é uma matriz 2×2 diagonal atuando num estado definido dessa forma. Okay? Então a gente pode quase que diretamente escrever a resposta. Né? Então, o operador U de T atuando em ψ0, isso vai ser o nosso psi de T. Ok? Ele vai ser dado por cosseno de φ sobre 2, θ, perdão, seno de θ sobre 2, é elevado a menos I sobre 2, φ menos ômega 0 T. Por isso eu escolhi esse sobre 2 aqui na definição de ômega 0, que eu já vou dar para vocês. E aqui é elevado a I sobre 2, φ menos ômega 0 T. Quem que é ômega 0 nesse caso? Ômega 0 vai ser igual a menos gama vezes B. É a chamada frequência de Larmor. Para um spin no campo magnético. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Certo? O ângulo θ ele permanece constante, olha. Mas esse cara daqui, eu posso chamar de um φ de T, onde φ de T é basicamente o φ original menos ômega 0 T. Ele está mudando com o tempo. Então, esse vetor está precessionando ao longo do ângulo φ. Vou chamar isso aqui de φ de T. Esse φ de T ele anda com velocidade constante ômega 0 angular em torno do eixo Z, na esfera de Bloch. Certo? Então, basicamente, o que acontece é que eu pego um campo magnético constante ao longo da direção Z, eu aplico esse campo magnético no spin apontando numa direção arbitrária qualquer, e esse cara vai precessionar em torno dessa direção Z. Certo? Isso é a precessão do spin. Isso é basicamente o efeito que um campo magnético causa sobre uma partícula de spin meio, se a gente desconsiderar os graus de liberdade orbitais dessa partícula. Né? E essa é a tecnologia sobre a qual a ressonância magnética é baseada. Né? Basicamente, o que acontece é que a gente, na ressonância magnética, não lida com o spin do elétron, né? Mas sim com o spin do núcleo. Por isso chama NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Né? E esse cara daqui é basicamente a mesma ideia, mas a gente aplica um campo magnético e os spins nucleares vão precessionar em torno desse campo magnético. Certo? Só que numa teoria de eletrodinâmica quântica, né, esses spins precessionando, eles trocam energia com o campo eletromagnético. Né, e eles podem decair de um estado de spin para outro. Okay? Então, basicamente, a ideia por trás é que você use esse grau de liberdade de spin para preparar ele num estado, depois ele vai decair para outro, no que ele decai para outro estado, ele emite energia na forma de onda eletromagnética que você detecta com um detector de luz, ou de ondas eletromagnéticas, né? De ondas de rádio, por exemplo, ou micro-ondas. E aí, basicamente, com isso, você consegue recriar uma imagem da onde estão aqueles spins, porque você excitou eles a emitirem luz, certo? Então, essa é a ideia básica por trás da ressonância magnética nuclear. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas a gente pode fazer a dinâmica na esfera de Bloch, certo? Dessa coisa toda daqui. Tudo bem?
Então, uma coisa que a gente pode fazer, que é muito interessante, é acessar essa dinâmica de spin direto no nível da matriz de densidade do spin meio. Então, vamos fazer isso, ok? Vamos considerar agora um campo magnético numa direção arbitrária. Claro que tudo isso que a gente fez é invariante. A gente pode fazer uma rotação e colocar esse campo magnético numa direção qualquer, né? E como o nosso estado inicial era arbitrário, a gente pode simplesmente evoluir unitariamente nessa mudança de referencial e obter um resultado geral, não só para um campo magnético ao longo da direção Z, né? Mas para um campo magnético geral independente do tempo. Mas vamos acessar isso no nível de matriz de densidade. Então a gente já viu a equação de Heisenberg. Né? Para operadores. Okay? Então, basicamente, como é que um operador evolui no tempo. Vamos ver a equação de Heisenberg para matriz de densidade. Okay? Então, uma matriz de densidade de um estado puro, ela vai ser da psi de t. Psi de t é esse produto aqui exterior, né? Esse produto matricial aqui. Né? Vamos calcular a derivada desse cara. A derivada desse cara vai ser regra de Leibniz, né? Então vai ser primeiro psi ponto, psi, mais psi ponto. Só que psi ponto é tal que IH cortado vezes psi ponto é igual a H aplicado em psi. Que eu posso reescrever psi ponto como sendo 1 sobre IH cortado H psi. Okay? Então eu posso usar isso aqui para realimentar essa equação. Né? Essa aqui é a equação de Schrödinger. Então o que a equação de Schrödinger diz é que isso aqui vai valer 1 sobre IH cortado, okay? Que multiplica H vezes psi, mais psi vezes H. Ora, aqui eu tenho ρ, que é a minha matriz de densidade, aqui eu tenho ρ e aqui eu tenho H. Né? Perdão, isso aqui é o conjugado. Né? Então isso aqui diz pra gente que psi conjugado é igual a menos 1 sobre IH cortado psi H. Então aqui tem um menos. Certo? Sinal menos é importante. Tomando o conjugado da equação de Schrödinger, certo? Então a gente consegue ver de cara que isso daqui vai ser igual a 1 sobre IH cortado comutador de H com ρ. Então essa é uma espécie de equação de Heisenberg, mas para matriz de densidade, que a gente está chegando aqui de outro jeito. Ok? Claro que eu posso multiplicar isso daqui por I em cima e embaixo. Então isso aqui vai ficar menos I sobre H cortado, comutador de H com ρ, outra forma de escrever a mesma coisa. Agora vamos usar essa equação. Né? Quem que é o nosso H? O nosso H ele vai ser ômega 0 sobre 2 vezes N escalar sigma. Basicamente, esse cara é a frequência de Larmor que a gente falou antes, né? Numa direção arbitrária, então o campo magnético está numa direção arbitrária, produto escalar com as matrizes de Prince-Pauli. Okay? Isso aqui é a mesma coisa que falar que é menos μ escalar B. Okay? Esse μ aqui, né, ele vai ser proporcional ao spin, e esse cara daqui vai conter essa direção N. Okay? Então vai ficar N escalar sigma. Certo? Então essa é a nossa Hamiltoniana e essa é a nossa equação dinâmica. Né? Vou escrever aqui em cima para a gente não esquecer. Então a equação dinâmica vai ser o ponto
igual a menos I sobre H cortado, comutador de ρ, não, perdão, comutador de H com ρ, e o H, ele é ômega 0 sobre 2 N escalar sigma. Ok? Mas quem é o ρ? O ρ é um estado puro, né? De um sistema de 2 níveis. Então eu posso certamente escrever o ρ como sendo 1/2 da identidade mais um vetor P escalar sigma. P sobre 2, porque esse vetor ele tem módulo 1, mas a esfera de bloco tem raio meio. Então ele tem módulo meio, né? P sobre 2 tem módulo meio. Tá ok? Então a gente pode calcular explicitamente o ρ ponto a partir daqui. Ora, isso aqui é uma constante. Isso aqui são matrizes de spin de Pauli, que são constantes. A única coisa que pode carregar uma dependência temporal é esse vetor P. Então essa derivada temporal vai ser 1/2 de dp dt escalar sigma. Ok? Só que, por outro lado, isso daqui, pela equação dinâmica, tem que ser menos I sobre H cortado, comutador de ômega 0 sobre 2, N escalar sigma, comutador com ρ, mas quem é o ρ? O ρ é proporcional à identidade, que comuta com todo mundo, então não faz diferença. Mais esse cara daqui, que não comuta com todo mundo, porque ele é feito de matrizes de spin de Pauli. Então isso aqui vai ser P sobre 2 escalar sigma. Então nós temos esses comutadores aí. Agora, isso aqui vai ser igual a menos I ômega 0 sobre 4. Okay? Sobre 4H cortado, comutador de N escalar sigma com P escalar sigma. Ok, gente? Agora a gente já viu que quando eu tenho duas matrizes de Pauli, né, produtos de matrizes de Pauli por vetores multiplicando dessa forma, inclusive isso estava numa das listas de exercícios que eu mandei para vocês, certo? A gente tem uma fórmula geral para isso que a gente pode usar, né, que vai ser N escalar P, N e P são unitários, né, então eu posso botar um chapéu neles, mais I N vetorial P escalar sigma. Por outro lado, o P escalar sigma vezes N escalar sigma, eu vou escrever como P escalar N mais I P vetorial N escalar sigma. Então, quanto que vale esse comutador aqui? É só tomar a diferença desses dois caras. Certo? Bom, esse termo aqui vai cancelar com esse, porque o produto escalar é simétrico. Mas o produto vetorial é antissimétrico. Então eu posso trocar a ordem desses dois caras aqui, contanto que eu coloque um sinal menos. E aí quando eu subtrair vai ganhar um fator 2. Então o resultado dessa conta vai ser 2 I N vetorial P escalar sigma. Então a gente já pode escrever direto aqui. Né? Então isso aqui vai ser menos I ômega 0 sobre 4H cortado vezes 2I. Então a gente vai ter ômega 0 sobre 2H cortado. Okay? Esse 2 cancela com esse 4 aqui, fica um 2. Ômega 0 sobre H cortado permanece, menos I cancela com I. Vezes N vetor P escalar sigma.
Estão vendo? Tudo bem, gente? Bom, tudo bem. Força do hábito. Ok? Então isso aqui vai dar ômega sobre H cortado, né? Bom, observa que aqui eu tenho um produto escalar com sigma e aqui eu tenho um produto escalar com sigma. Essas duas coisas são iguais quando os coeficientes são iguais. Então eu tenho que a derivada do vetor P, que é o vetor de Bloch, em relação ao tempo, vai ser ômega zero sobre H cortado, né? Tem meio aqui que morre, que multiplica em vetor P. Essa é uma equação que vocês já viram em mecânica clássica, né? Ela é a equação de um objeto que tem velocidade angular, ômega, dado por ômega zero sobre H cortado, okay? Vezes n, certo? E aí, isso daqui pode ser escrito como dp dt igual a ômega vetor p. Isso é exatamente a equação de um vetor precessionando, né? Então, a gente vê, de uma maneira geral, através dessa equação de Heisenberg, né, que o spin ele precessiona, mesmo na presença de um campo magnético arbitrário, né? E é uma aplicação dessas contas todas de matriz de densidade que a gente vem fazendo, certo? É uma conta bem bacana, na verdade. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui hoje, né? Eu vou deixar vocês fazerem todas essas contas que nós fizemos. Eu vou preparar mais uma lista de exercícios em breve, que vocês vão receber nos próximos dias. E a gente vai continuar discutindo sistemas quânticos, agora dessa vez multipartidos, então a gente vai incluir mais de um sistema quântico no mundo, e a próxima aula vai ser sobre isso, sobre coexistência de sistemas quânticos. Então, muito obrigado pela atenção e até já, pessoal.